Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Computação Desplugada. Essa é a segunda parte do curso que é dedicada ao tema dos algoritmos, né? Ou seja, que são aquelas ferramentas que colocam realmente o computador para trabalhar. A primeira parte está dedicada aos dados, né? Como eles são representados, como eles são armazenados e trafegados, né? Esses dados, por ser uma imagem, por exemplo. E agora a gente vai tentar entender como é que os computadores trabalham como é que eles funcionam de fato, ou seja, através do uso dos algoritmos. Os computadores eles operam seguindo uma lista de instruções, seriam comandos, né, ordens. Essas instruções permitem, por exemplo, realizar operações como ordenar, pesquisar e enviar informações. Um algoritmo é justamente o conjunto de instruções para completar essa tarefa, que pode ser de ordenar, pesquisar ou enviar informações. Bem, a primeira atividade dessa segunda parte do curso chama-se Batalha Naval e ela é dedicada aos algoritmos de busca. Ou seja, aquelas instruções, aquele conjunto de instruções que fazem com que a gente encontre de forma mais ágil uma informação num conjunto, questão de uma informação que está distribuída dentro de um conjunto de informações, né? Os computadores são frequentemente requisitados a encontrar informações em grandes coleções de dados. Google, Bing, Yahoo. Então você digita lá alguma coisa, aperta o Enter, rapidamente ele te dá uma lista de respostas, né? Como é que isso tudo acontece? Eles precisam desenvolver métodos rápidos e eficientes de fazer isso, né? Essa atividade demonstra três diferentes métodos. Essa aqui que a gente vai trabalhar, que seria a busca linear. Eu diria que é a busca mais simples de entender. Por outro lado, é a mais cara em termos computacionais, né? A busca binária e a busca por dispersão ou espalhamento. Chama-se também de busca hash. Tá. Que são os algoritmos, né? Computadores funcionam por meio de programas, softwares. Então, o que a gente está fazendo aqui, onde eu estou gravando essa aula, eu estou usando um software que faz um conjunto, que executa um conjunto de instruções, né? Por exemplo, lê a minha câmera, lê o meu microfone, né? Projeta os slides. Então, os computadores funcionam graças a esses softwares. Esses softwares, eles contêm descrito neles um conjunto de instruções ou comandos, ou seja, os algoritmos. Tá? Então, tem um algoritmo que torna, um conjunto de instruções que torna essa bolinha que vocês estão me vendo, uma bolinha, não um quadrado, por exemplo, né? E para que essas instruções? Bem, a que mais nos interessa para o objetivo dessa atividade são aquelas instruções que são usadas para ordenar, por exemplo, pesquisar, comunicar e muitas outras, entre as quais a que eu estou usando agora para poder gravar essa aula. Como executar essas tarefas o mais rápido possível? Otimizar, enfim, como é que a gente pode fazer isso para que a experiência de utilização desse software seja a melhor possível? Bem, a origem, um pouco de história aqui, a origem da palavra algoritmo, né? Ela é derivada do nome Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi. Ela faz parte de é um nome de um cara, que eu não sei se eu pronunciei certo, ele fez parte de um centro acadêmico conhecido como a Casa da Sabedoria, em Bagdá, lá no Iraque, por volta de 800 depois de Cristo. Os trabalhos desse cara aqui, que é o Al-Khwarizmi, transmitiram a arte hindu de calcular aos árabes e depois ao resto da Europa, né? Na tradução desses trabalhos para o latim, que aconteceu em 1120 depois de Cristo, as primeiras palavras eram Disict algoritmo, que significa assim disse algoritmo, né? Que é o nome do... Bem, como ele pronunciava, né? O nome do carinha lá do centro acadêmico, né? Bem, o que a gente vai tentar mostrar para vocês são três algoritmos, né, de busca. E o primeiro deles, como eu falei, é o mais simples, que é a busca linear. O objetivo dessa tarefa aqui é ilustrar para vocês como é que funciona esse algoritmo e, ao mesmo tempo, brincar, como sempre faz parte do objetivo desse curso de computação desplugada, apresentar de forma lúdica esse conceito. Então, a batalha naval é uma brincadeira que seguramente muitos de nós já fizemos e nada mais é do que eu tentar acertar o navio do meu oponente, né, de quem está disputando a brincadeira comigo. E aqui, no material que está disponível lá da computação desplugada, tem um cartão como esse daqui, um para você e outro para o seu oponente. Esse cartão tem duas linhas, né? A linha de cima aqui tem
os navios já numerados, e aqui embaixo os navios sem numeração. Os navios já numerados são os teus navios. O navio é o seu, o navio que você está utilizando para você, né? Dentre eles, você vai escolher um e vai circular. Por exemplo, digamos que eu escolhesse esse aqui. Então, o meu número seria 8. O navio que o meu oponente tem que acertar é o número 8562, certo? Então, eu vou circular esse navio e posso anotar esse número aqui também. Enfim, já está circulado, então já sei. Esse é o navio que o meu oponente tem que acertar. E aqui são os palpites que eu vou ter que dar para tentar acertar o navio que o meu oponente também vai fazer a mesma coisa. Ele vai dizer um número lá, vai dizer, sei lá, os números que provavelmente vão aparecer na cartela dele vão ser diferentes desse aqui. Ele também vai circular lá esse navio com esse número e vai dizer esse número para mim. Toda vez que eu lançar um tiro para tentar acertar um navio, eu vou dar o nome de uma letra, dizer a letra, né? Ele vai lá na letra, né? Ele vai lá na lista da letra dele. Ah, não é o número que eu falei que era para você acertar. O número dessa letra que você me pediu, digamos, letra A, é 10. Então eu escrevo 10 aqui. E ele queria, sei lá, o número 1500. Aí eu boto 10 aqui no A. E digamos que eu dei um próximo tiro em Z. Aí vai me dizer qual é o número que está em Z. Digamos que seja 2001. Aí eu vou escrever 2001 aqui. Ainda não é o 1500, foi o que ele circulou para eu acertar. Toda vez que eu der um disparo, eu marco aumento aqui a quantidade de disparos que eu fiz, né? No carinha. E vou anotando também os números das letras que eu for dando para ele. Que ele for me dando, perdão, correspondente àquela letra. O mesmo ele vai fazer do lado dele. Eu tenho que acertar o número que ele me deu lá. E à medida que ele fizer disparo em mim, eu vou anotando o número de disparos dele aqui. Claro, quanto menos disparos eu der, eu ganho. Aqui não é quanto mais disparos eu der, eu ganho. Eu ganho quanto menos disparos eu der. Então aqui eu anoto os disparos, né, que eu fiz e os disparos que ele fez em mim, né? Então posso ou o inverso. O que é importante é que você vai anotar o número de disparos que ele fez com você e o número de disparos que você fez nele. Aqui eu prefiro anotar aqui que é justamente o que você vai fazer nele. E aqui você vai anotar os disparos que ele fez em você, né? O seu oponente fez em você. Enfim, você vai ter uma percepção de que para acertar o navio, você vai ter que testar um por um. Não tem uma lógica fácil de detectar o navio que você vai acertar. Essa seria a chamada busca linear. Você vai buscando navio por navio até encontrar o que você escolheu lá para ele acertar. Poderia ser aleatório o tiro, tipo, começa dando tiro no início, depois dando tiro no final. Começa dando tiro no meio, aí depois dando tiro de novo no início, final, meio. Opa, meio já. Meio, né? Esse MN então no meio aqui. Então, poderia ser assim também. Mas o que é importante é que chama-se busca linear porque eu vou um a um, né? Não existe uma lógica de eliminação de números, que é o próximo método de busca. O que é legal desse método é que ele é simples, que bem intuitivo, todo mundo consegue perceber como é que ele funciona, e que você não precisa ter os números dos navios ordenados, que é a exigência do segundo método de busca, né? Então, quantos pontos cada equipe fez? Então, você pode, depois dessa brincadeira, contabilizar e qual seria a pontuação máxima e mínima possível. Bem, a máxima possível é eu ter que dar de 26 disparos, já que existem 26 navios aqui, né? Essa é a máxima possível. Eu só vou acertar no último disparo o navio. E a mínima possível é eu dar um chute, escolher uma letra qualquer de chute e acertar logo de cara esse navio que eu quero acertar, né? Essa seria a busca linear. Bem, e a busca binária? Como é que ela funciona? Bem, a brincadeira é a mesma. Eu vou receber uma cartela e o meu oponente também vai receber uma cartela igualzinha a essa daqui. Claro que com os números dos navios diferentes. E aqui, de novo, pessoal, eu vou circular um navio que eu queira que o meu oponente acerte para ele me ganhar. E ele vai circular um navio na cartela dele que ele queira que eu acerte para eu ganhar ele. Tá? Toda vez que eu der um disparo, eu aumento o número de disparo aqui. E toda vez que ele der um disparo, eu aumento o número de disparo aqui. Que ele der um disparo. Toda vez que eu der um disparo, eu digo a letra e ele vai me dizer o navio que está naquela letra. Pá.
meu objetivo é ver se o número que ele me deu bate com o número que eu tenho que acertar. Quando ele me disser o número lá, eu vou anotar o número do navio aqui, que é o número que eu quero acertar, né? Lá, nele. Enfim, só que o que torna essa busca, que é chamada de busca binária, diferente da linear, que eu mostrei ainda há pouco. O que torna ela diferente é que os navios estão ordenados. Então, vocês estão vendo aqui que, ó, primeiro 163, 445, então tem ordem crescente aqui, ó. Essa é a primeira condição. Então, se ele me diz que o navio dele, se eu dou um tiro no navio M, ele me diz que o navio dele é 1000, eu tenho que acertar o navio 2000, eu sei que todos esses navios aqui eu não preciso dar tiro neles. Eu vou tentar dar tiro nesses outros navios. Tá depois de 2000. Tá certo? Então, a vantagem de estar ordenada, essa lista, é que quando eu descubro uma determinada posição, eu sei que tudo que está antes ou depois, dependendo de onde eu queira acertar, pode ser desprezado, né? Então, se o número que eu acertei é menor do que o que eu estou procurando, então significa que os números estão eu tenho que continuar dando tiro depois, né? Nos navios que estão depois. Se o número que eu acertei é maior do que o que eu estou procurando, então eu tenho que dar tiros nos números antes do que eu acertei, né? Então essa que seria a lógica da busca binária. E aí, por conta dessa lógica, como você consegue eliminar, vamos dizer assim, a metade, se você der o tiro no meio, né, da lista de navios, se você consegue eliminar metade, então a gente pode chamar de busca binária justamente se está desprezando a metade dos valores da sua tentativa de acertar o navio, né? Então, quantos pontos cada equipe fez? Então, vocês vão perceber que o jogo vai ser muito mais rápido, vai terminar mais rápido, né? O primeiro jogo só terminaria mais rápido se o cara tivesse muita sorte e com um tiro já conseguisse acertar, né? Mas vocês vão perceber que na busca binária o jogo vai terminar mais rápido, a brincadeira vai terminar mais rápida, se eles obedecerem essa lógica do binário, ou seja, eu miro do meio e depois vou eliminando do meio, do meio, do meio, do meio, do meio e assim sucessivamente. Então, qual é a estratégia usada pelos jogadores que tiveram menor pontuação? Bem, se eles usarem uma estratégia de mirar no meio, no meio, do meio, do meio, do meio e do meio do meio, então vocês vão perceber que o número de tiros vai ser mais ou menos o logaritmo da base 2 do total de números que eu tenho aí, né, na lista de navios. Então, como são 26 navios, a gente pode pensar 2 elevado a 15 dá 32, 2 elevado a 4 dá 16. Então, tem que ser no máximo 5 tiros. Então, vai entre 16 e 32, né? O número, mais ou menos. Qual navio que você deveria escolher primeiro? Aí é a estratégia que eu já comentei, eu antecipei aqui no vídeo, para vocês terem noção como é que funciona. Você deve sempre escolher aquele navio primeiro do que está no meio, depois a metade da metade, assim por diante, né? Se essa estratégia é aplicada, quantos tiros são necessários para encontrar um navio? Foi o que eu falei aqui, são 26 navios, 26 letras, né? Cada navio tem um número. Então a gente está pensando em 2 elevado a 5 para possibilidades, né? Já que 2 elevado a 4, o número de bits necessários são ou 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. 2 elevado a 4 não vai contemplar todos os navios. 2 elevado a 5 vai ultrapassar o número de navios que eu tenho, mas é o que eu preciso, 5 palpites. E esse método é chamado de busca binária porque divide o problema em duas partes, né? Binária porque duas, sempre dividido em dois, o número de possibilidades. Tá. A última estratégia de ordenação chama-se busca com hash, tá? Nessa busca com hash, você tem que ter um método de espalhamento. Por isso que o nome hash aqui, a técnica também é chamada de espalhamento ou dispersão. Você tem que ter antes de tudo, um método de espalhamento. O que a gente consegue perceber aqui nos números dos navios? Se você somar todos os números aqui desse navio, foi o método de espalhamento utilizado para poder espalhar os navios nessas caixinhas. Espalhar navios aonde? Nas caixinhas. O ideal é que eu tenha tantas caixinhas quanto navios existem. O ideal. Que aí eu acertaria logo de primeira no navio. Mas nós não temos isso, né? Nós só temos 10 caixinhas. Então foi pensada uma estratégia aqui em que eu somo todos os números do navio. 9 mais 0 mais 4 mais 7. Então 9 mais 4 vai dar 13 mais 7, 20. E o último número do número que representa a soma é a caixinha que ele vai estar. Ou seja, a coluna que ele vai estar. Coluna 0. Então vocês vão perceber que todos esses dois números aqui, a soma deles termina com o número 0.
A soma desses caras aqui vai terminar com o número 1. A soma desses carinhas aqui vai terminar com o número 3. Por exemplo, 5 mais 1, 6 mais 2, 8 mais 5, 13. 13, 1, 3. Então, termina com 3. Você vai ver que todos os outros números terminam com 3. Aqui termina com 4, com 5, perdão, com 6, 7, assim por diante, tá, gente? Então, quando o seu oponente disser o número do navio dele, você já vai saber qual é a caixinha que ele vai estar. Então, digamos que ele esteja na caixinha número 3. Pô, você pode dizer a letra K que você vai acertar ela com um tiro. Mas digamos que a caixinha que o seu oponente escolheu é um navio que esteja na caixinha 4 lá. Aí você vai fazer a continha, né, dos números do navio que ele lhe deu, o seu oponente, e você vai descobrir que ele está na caixinha 4. E aí sim, a partir do momento que você sabe qual é a caixinha que ele está, aí você vai fazer uma busca aqui, no caso, busca linear. Testar um por um, nesse caso. Aí você dá um tiro no L, depois no M e depois no N. Ou sorteia uma dessas 3 letras, enfim, você vai usar a sua estratégia lá. Aqui esse exemplo, a gente tem no máximo 4 navios por caixinha. Eu poderia ter uma porrada de navio por caixinha. O ideal, como eu falei, é que eu tenha um navio por caixinha. Né? Mas se eu tivesse muitos navios por caixinha, talvez valesse a pena os navios que estão nessa caixinha seguir um outro método de ordenação, que seria, por exemplo, estarem ordenados, desculpa, não é seguir o método de ordenação, estarem ordenados. E aí, estando ordenado, poderia usar, por exemplo, uma estratégia de busca binária dentro da caixinha, certo? Mas não é o que acontece. O ideal é que essa técnica de busca, de hashing, o ideal, aqui é só para ilustrar, o ideal é que cada código hash me gere uma caixinha. E aí, a exemplo desse 3 aqui, ó. E aí, se eu sei qual é a caixinha que o navio está, eu já dou um único tiro e já acerto o cara. Quando tem mais de um carinha na mesma caixinha, a gente diz que aquele código hash teve colisão. Então tem mais de um cara que colide na mesma caixinha, né? Então, métodos hash que tem muita colisão, eles dificultam esse tipo de estratégia de busca, tá? Só para ilustrar esse detalhe com relação ao método de busca hash. Bem, de posse disso, quais navios foram achados mais rapidamente, né? Bem, seguramente os navios que eu encontro que estão em uma única caixinha, como eu falei para vocês aqui, ó, o K, por exemplo, são os navios que vão ser achados mais rapidamente. Os mais difíceis de serem encontrados são aqueles que que o código hash tem muita colisão, que é o caso aqui do 0 ou do 7. Tá certo, gente? E aí vai dar mais trabalho para mim para eu conseguir acertar o navio do cara, né? Qual dos 3 algoritmos de busca mais rápido? Né? Por quê? Em tese, o mais rápido seria o método hash. Em tese. Se eu garantisse que que a busca hash utilizasse um método de cálculo do hash lá da caixinha, que eu gerasse uma única caixinha para cada valor dado. Se isso acontecesse, aí eu poderia dizer para vocês que o método hash seria o mais rápido de todos, porque se eu soubesse o valor do navio, eu já saberia qual é a caixinha que ele está e eu sei que aquela caixinha só vai ter um navio. Pronto, acertei o navio. Mas pode ser que tenha muita colisão. E se isso acontecer, o método mais rápido é o binário. Eu já divido no mínimo para metade o número de palpites. No mínimo para metade, né? Então, quais são as vantagens de cada um dos 3 métodos, dos 3 diferentes modos de busca? Bem, a segunda estratégia é mais rápida do que a primeira. Mas a primeira não requer que os navios sejam ordenados. Esse é um problema do método binário, de busca binária. Eu assumo que os números que estão lá, os valores que estão lá estão ordenados. A terceira estratégia é geralmente mais rápida que as demais, mas é possível que seja bastante lenta em algumas situações. Quando há muita colisão do método hashing. Quando o código de hash gerado, ele produz muita colisão. Produzir colisão significa colocar os navios na mesma caixinha, ou seja, vários vão gerar código 0, vários vão gerar código 7, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá? Bem, de que trata tudo isso, só para encerrar a nossa aula? Bem, um dos maiores problemas de busca do mundo é tratado pelos motores de busca da internet. Então, vocês devem imaginar que eu procuro um termo no Google, lá, fazendo uma propaganda até do Google, que é uma plataforma que eu admiro bastante. Eu estou pesquisando bilhões de páginas no mundo todo em frações de segundo. Por que isso acontece? Porque eles utilizam algoritmos de busca muito eficientes, né? E técnicas de indexação e processamento paralelo também, porque paralelamente vários computadores estão produzindo o resultado sintético que me interessa aqui, que é a lista de
de páginas que tem aquele conteúdo que eu estou pesquisando. Aí eu falei também sobre a busca linear e a busca binária, né? Então, suponha que um supermercado tenha 10 mil produtos. Numa busca linear, eu vou ter que procurar um por um entre os 10 mil produtos. Numa busca binária, eu vou procurar um produto entre 10 mil produtos com 14 tentativas. No máximo, eu vou ter que fazer 14 perguntas naquele universo de perguntas, de possibilidades, para poder encontrar o valor que eu estou procurando. Tá. O hash é o código que indica um repositório. Como eu falei, eles chamam de book, né? Então, quando você tem um valor, pode ser um objeto, um número, um texto, uma string, aí você quer encontrar um hash dele, uma representação numérica dele, um hash. Quando esse código que é calculado para gerar esse hash, né, esse algoritmo que é utilizado, o ideal é que ele gere um número que tenha o menor número de colisões possíveis. Esse é o ideal, né, do código hash bacana. Então, técnicas de codificação que geram muita repetição de código são ruins. Então, nesse exemplo aqui da busca com hashing, se eu tivesse muitos repositórios, talvez eu tivesse muita dificuldade de encontrar o número que eu estou. Aí, ou seja, não seria tão vantajoso quando eu comparo com a busca binária, tá? Bem, é isso. Obrigado.